A estratégia do Barsi deu tão certo porque, historicamente, as empresas que pagam bons dividendos acabam garantindo ao investidor retornos muito maiores que a média. E não é só isso. Empresas de dividendos também têm volatilidade menor, ou seja, o investidor acaba correndo menos riscos. Esse gráfico mostra o retorno do Ibovespa em amarelo contra o retorno do índice das ações que mais pagaram dividendos em azul. Desde 2011, o Ibovespa acumulou um retorno de só 72%. Já o IDIV, que é o índice de dividendos, teve um retorno de 173%. O Ibovespa só não tomou uma surra ainda maior porque tem muita empresa pagadora de dividendos no índice. Um estudo dos professores Orleans Martins e Felipe Pontes, da Universidade Federal da Paraíba, detalha bem essa performance superior das ações de dividendos. No livro O Investidor em Ações de Dividendos, os dois professores analisam o comportamento das ações de todas as empresas brasileiras que pagaram dividendos entre 2005 e 2019. No período, todas as ações negociadas na B3 que pagaram algum dividendo tiveram um retorno anual médio de 12% ao ano. Já o retorno em dividendos anual foi de 3,9%. Os professores dividiram as ações do estudo em dois grupos: aquelas que tiveram um retorno em dividendos maior que 3,9% ao ano e as que tiveram um retorno em dividendos igual ou menor que 3,9%. O retorno das ações do grupo que paga mais dividendos foi de 21,7% ao ano. Já o grupo com menores dividendos rendeu apenas 4,6% ao ano. As ações que pagam bons dividendos renderam quase 5 vezes mais. A consistência dos retornos superiores também impressiona. O retorno das ações com os maiores dividendos foi maior que a do grupo com menores dividendos em 14 dos 15 anos analisados. Além disso, as ações com maiores dividendos também apresentaram um comportamento mais defensivo, expondo o investidor a menores riscos. As ações com os maiores dividendos só apresentaram retorno negativo em 2 dos 15 anos analisados. Já o Ibovespa teve retorno negativo em 5 desses 15 anos. Talvez você não tenha se convencido que a estratégia de dividendos é a melhor, porque o estudo considera apenas o período de 15 anos no Brasil. Então vamos olhar para os dados lá de fora, onde as séries históricas são bem mais longas. O autor do livro Dividend Investing: Strategy for Long-Term Outperformance, ou em português, Investindo em Dividendos, uma estratégia para performance acima da média no longo prazo, Michael Clements fez um estudo comparando a performance das ações que pagam bons dividendos contra os índices de ações mais populares. O estudo considerou dados de 1928 até 2011. Nos Estados Unidos, a carteira de ações que pagou bons dividendos rendeu 1,5% ao ano acima do S&P nesses 83 anos. Já uma carteira de dividendos global rendeu 2,1% ao ano a mais que a média do mercado acionário mundial. O estudo traz evidências parrudas de que, via de regra, o investimento com foco em dividendos vai te trazer resultados superiores em qualquer lugar do mundo. Talvez você já soubesse que ações de dividendos eram mais defensivas e seguras, mas talvez você achasse que com essas ações mais defensivas você teria que abrir mão de rentabilidade, porque sempre ouvimos que as ações com maior potencial de valorização são as mais arriscadas. A gente cresce ouvindo que quanto maior o risco de um investimento, maior é o seu retorno, não é verdade? Só que o velho investing com foco em dividendos inverte essa lógica, porque você alcança o pote de ouro, o santo graal do mercado, aquela combinação que todo mundo quer, que é justamente obter retornos acima da média do mercado, correndo menos risco que o mercado. Mas talvez você esteja se perguntando, então é só pegar uma lista de empresas que mais pagam dividendos em um site qualquer na internet, investir tudo que eu tenho, que eu também vou ficar super rico? É tão simples assim virar bilionário? Calma que é um pouquinho mais complexo. Você já vai ver que é preciso tomar uma série de cuidados. Mas antes, vale a pena dar um passo atrás e explicar melhor os conceitos fundamentais para você começar a investir em dividendos. Os dividendos são a parcela do lucro líquido de uma empresa que é distribuída aos seus acionistas. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que uma empresa tem seu capital dividido em 1 milhão de ações, tem um lucro líquido de R$1 milhão ao longo de um ano e ela decide que vai distribuir todo o seu lucro anual aos acionistas. Essa empresa vai pagar R$1 milhão em dividendo para os detentores de suas 1 milhão de ações. Ou seja, a companhia vai pagar
pagar R$1 por ação a seus acionistas. O dono da empresa que tem 500 mil ações vai receber 500 mil em dividendos. E o pequeno dono que tem só 5 mil ações vai receber R$5.000 de dividendos. O dividendo não é a única forma de uma empresa remunerar os seus acionistas. Outro tipo de provento também são os juros sobre capital próprio, ou o que a gente chama de JCP. O JCP é uma forma de remuneração ao acionista criada em 1995 que só existe no Brasil. Basicamente, o JCP cumpre a mesma função dos dividendos, mas há duas diferenças muito importantes. A primeira delas é que há limites legais para a distribuição de JCP. Uma empresa não pode, por exemplo, distribuir mais de 50% do lucro líquido anual em juros sobre capital próprio. A segunda diferença é que enquanto os dividendos são isentos de imposto de renda, o JCP é tributado em uma alíquota de 15%. Uma terceira forma de remunerar os acionistas é a bonificação em ações. Ao invés da empresa distribuir dividendos em dinheiro a seus acionistas, ela incorpora suas reservas de lucro ao capital social e distribui novas ações aos seus sócios. O mercado chama de proventos a soma desses três tipos de remuneração aos acionistas: dividendos, JCP e a bonificação em ações. Por último, uma empresa também pode remunerar os seus acionistas recomprando as suas próprias ações. É isso mesmo. Mas por que isso é tão bom para o acionista? Por dois motivos. A empresa recompra ações que estão em circulação no mercado e depois cancela esses papéis. Isso vai fazer com que os próximos dividendos pagos pela empresa sejam divididos por um número menor de ações, aumentando assim o bolo de todo mundo. Além disso, como o capital social da companhia passa a ser dividido entre menos ações, tudo mais constante, cada ação tende a valer mais. A recompra de ações é uma forma de remunerar o acionista muito utilizada nos Estados Unidos, por exemplo, porque lá a distribuição de dividendos é tributada. As empresas preferem recomprar ações porque essa alternativa não gera pagamentos de impostos. Outra coisa que você precisa saber sobre os dividendos é que as empresas precisam divulgar aos seus acionistas quais são as suas regras de distribuição. Muitas vezes as ações preferenciais dão direito a um dividendo maior que as ações ordinárias. Para você não errar, geralmente o código de negociação das ações preferenciais termina em 4, por exemplo, Petri 4. Já o código de negociação das ordinárias termina em 3, por exemplo, Petri 3. Se você quer saber se um tipo de ação paga mais dividendo que outro nas empresas onde investe, deve ler o Estatuto da Companhia. No caso da Eletrobras, por exemplo, as ações preferenciais garantem ao acionista 10% mais dividendos que as ordinárias. O Estatuto também estabelece o dividendo mínimo obrigatório a ser distribuído aos acionistas. A Lei 6.404 de 1976 instituiu o dividendo mínimo obrigatório. Ali está escrito que o Estatuto de toda empresa da Bolsa precisa definir qual vai ser o dividendo anual mínimo a ser distribuído. O dividendo pode ser um percentual do lucro líquido, um percentual do EBITDA, um percentual do fluxo de caixa. Caso o Estatuto da Companhia seja omisso e não preveja nada disso, a lei estabeleceu que o dividendo mínimo obrigatório será de 25% do lucro líquido. A maioria das empresas acabou adotando essa regra de 25% como lucro mínimo. Mas o Magazine Luiza, por exemplo, definiu o dividendo mínimo em 15% do lucro. A Vale estabeleceu que seria 30% do EBITDA, descontado dos investimentos. Cabe a você, investidor, ler o Estatuto das Empresas onde investe e descobrir qual é essa regra. Mas nada impede que uma empresa com dividendo mínimo de 25% acabe distribuindo 50%, 100% ou até 150% do lucro num determinado ano. O Estatuto também vai prever a forma como o dividendo é pago. Ali está escrito se a empresa vai distribuir dividendos mensais, trimestrais, semestrais ou anuais. Muitas vezes também está definido em que meses serão feitas essas distribuições. O valor pago em cada período precisa ser aprovado em reunião do Conselho de Administração. Em seguida, a empresa é obrigada a publicar um comunicado ao mercado informando o montante total de dividendos a serem pagos, o dividendo por ação, a data em que o acionista precisa ter a ação em custódia para ter direito ao recebimento do dividendo, o que o mercado chama de data com. Lembrando que no dia seguinte é a data X, quando a ação já não dá mais direito a esse dividendo. O comunicado ao mercado também estabelece a data em que os dividendos caem na conta do investidor, que pode ser diferente da data X. Agora, como saber quando uma empresa está pagando um dividendo alto e quando o dividendo não é atrativo? Porque um dividendo de R$1 por ação pode ser muito interessante se a ação está cotada a R$10, ou pode ser uma merreca se a ação vale R$100. De novo, vamos recorrer aos múltiplos, essa ferramenta incrível para se comparar companhias. Existem diversos múltiplos de análise relativa aos dividendos, mas dois deles são imprescindíveis. O primeiro deles é o Dividend Payout, ou simplesmente Payout. Esse múltiplo é calculado pela divisão dos lucros distribuídos na forma de proventos pelo lucro líquido total
total da companhia. É importante entender que só uma parcela do lucro é distribuída pela empresa aos acionistas. Parte do lucro também pode virar investimento em expansão das operações, na aquisição de outras empresas, no pagamento de dívidas, etc. O payout é o percentual do lucro que é pago como dividendos. O Barsi tem preferência com empresas de payout alto. Inclusive, ele tenta entender quais são os interesses do controlador e gosta de se associar a donos incentivados a distribuir uma parte maior dos lucros aos acionistas. Por exemplo, o Banco do Brasil precisa distribuir dividendos elevados para ajudar a sustentar a Previ, que é o fundo de pensão dos funcionários do banco. A Auren Energia é controlada pela Votorantim, que por sua vez é controlada por uma família que também gosta de receber dividendos. A Taesa distribui dividendos elevados para ajudar uma das suas controladoras, a CEMIG, a controlar sua alavancagem. O Santander Brasil distribui dividendos altos para abastecer os cofres da sua matriz na Espanha. E por aí vai. Estudos mostram que no Brasil, em empresas controladas por famílias, geralmente o payout é maior. Essas empresas não têm um payout elevado para beneficiar os acionistas minoritários, mas os minoritários, como eu e você, podemos nos beneficiar desse fluxo de dinheiro que sobe para os controladores. O segundo múltiplo que você obrigatoriamente precisa entender se quer ser um investidor de dividendos bem-sucedido é o chamado dividend yield. O dividend yield dessa empresa é o retorno em dividendos dividido pelo preço da ação. Uma parte do mercado calcula o dividend yield dividindo os dividendos distribuídos nos últimos 12 meses pelo preço atual da ação. Já outros analistas projetam o dividendo esperado para os próximos 12 meses para chegar no dividend yield. É lógico que os analistas costumam defender a acurácia das suas previsões futuras, mas Warren Buffett já afirmou que não vê utilidades em múltiplos baseados em projeções futuras, pois eles criam uma aparente ilusão de precisão. O cálculo do dividend yield com base em dados passados tem outra vantagem. Ele é muito fácil de ser feito e está disponível gratuitamente em vários sites da internet. Para o Barsi, em tese, um dividend yield alto é muito melhor do que um baixo. Ele também costuma dizer que o retorno em dividendos não deve ser inferior a 6% ao ano. Essa é a mesma estratégia divulgada no maior best-seller sobre dividendos já escrito por um brasileiro. Estou falando do livro Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin, que foi, aliás, um grande amigo do Barsi. Bazin também defendia que, para ser considerado atraente, o retorno em dividendos deve ser no mínimo 6% ao ano. Esse seria o menor patamar aceitável para comprar uma ação hoje em dia. Mas não significa que você deve vender as suas ações se consultar um desses sites e perceber que o yield delas passou a ser menor que 6%. Porque o que deve ser mais importante para você é o chamado yield on cost, ou seja, o retorno em dividendos que você recebe comparado com o seu preço médio de aquisição dessas ações. Vou dar um exemplo. Imagine que você compra ações a R$10, que pagam R$1 em dividendos anuais. Seu yield, portanto, é de 10%. Bem atrativo. Só que no ano seguinte, o mercado é tomado por uma onda de otimismo e essas ações passam a negociar a R$20, mesmo com o dividendo permanecendo estável, em R$1. O dividend yield cai para 5% com essa nova realidade. No entanto, você não precisa vender suas ações porque o dividend yield on cost segue sendo de 10%. Porque você tem que considerar seu retorno de acordo com o preço médio que você pagou pelas ações. No entanto, quando você receber seus dividendos dessa empresa, é aconselhável que aloque os recursos numa companhia que está pagando um yield mais alto. O Décio Bazin explica de uma forma bem interessante porque ele não recomenda investimentos em ações com yield baixo. Bom, galera, essa foi a primeira aula da forma que Luiz Barsi aplicou para ter bons resultados e ter alcançado uma parruda vida financeira. Até a próxima, não se esqueça de se inscrever e deixar o like para ajudar o canal e chegar para mais pessoas. Um forte abraço!